é Joyce e eu sou monitora de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Nesta aula, estarei explicando para você sobre as cerâmicas. Bem, voltando ao nosso exemplo da aula anterior, aquela caneca, dá para ver que ela é um composto em geral. Se olharmos a sua estrutura, se olharmos os átomos, né, dessa caneca, iremos ver que são compostos por um material metálico e um não metálico. E os materiais cerâmicos, né, eles têm óxidos, nitretos e carbetos. E um exemplo desses materiais é o SiO2, que é uma sílica, né, e que é um exemplo de óxido. E a SiC, como eu coloquei também aí, é um exemplo de um carbeto, que é um carbeto de silício. E o Si3N4 é um nitreto de silício, que ele é um tipo de nitreto. E além dessas, também as cerâmicas, tem as cerâmicas tradicionais, que são as argilosas, que são as porcelanas, vidro e cimento. Todos esses três são elementos de cerâmicas tradicionais. Agora eu irei falar um pouquinho para vocês sobre as características da cerâmica. Bom, as cerâmicas, né, elas também são bem resistentes. Por exemplo, eu não consigo quebrar uma caneca puxando ou esticando ela com a mão, correto? Por quê? As cerâmicas, elas são também bastante rígidas, porque elas são difíceis de impor uma deformação nesse tipo de materiais. Por quê? Porque elas possuem uma alta resistência, rigidez e dureza. A diferença dos materiais cerâmicos, né, para os metais é que eles não possuem muita ductibilidade, o que torna materiais frágeis. Mas tá, Joyce, mas o que seria essa baixa ductibilidade, né? Essa baixa ductibilidade seria a capacidade do material de se deformar, né? Vamos dar um exemplo. Lembra lá na aula anterior que eu falei para vocês sobre o clipe? Lembra que a gente conseguia deformar ele com a mão? A gente não consegue fazer a mesma coisa com uma caneca, por exemplo, correto? Um outro exemplo também que eu trouxe é essa caneca aqui. Essa caneca, esse copo de alumínio, né? Se a gente estiver segurando ele com as mãos e deixar o mesmo cair no chão, por exemplo, ele irá ele vai deformar, uma pequena deformação ele vai ter. Porém, ele vai continuar inteiro, correto? Ele não irá se quebrar, ele somente não vai fraturar, ele somente irá se deformar. Ou seja, isso vai depender da sua característica ductibilidade, a sua capacidade de deformar sem fraturar. Mas vamos fazer um outro exemplo. Se eu derrubar agora essa caneca aqui, deixei ela cair a uma altura interessante e considerável, ela irá fraturar, correto? Isso significa que ela é material frágil. Ela tem o quê? Ela tem uma baixa ductibilidade do material. Que isso nada mais é uma característica do material cerâmico. Ele é frágil, ele não consegue absorver grandes deformações, então ele quebra. Então, essa é a diferença de um material de metal e um material cerâmico. Essa é a diferença que você consegue identificar a ductibilidade dele, entendeu? Essa baixa ductibilidade nas cerâmicas ocorre essa fragilidade no material. Então, além dessas propriedades, né, os materiais cerâmicos, eles são conhecidos por serem também bons isolantes. Eles costumam ter predominantemente ligações iônicas, diferente dos metais, que possuem ligações metálicas, correto? Então, isso acaba resultando em uma estrutura com poucos elétrons livres sendo um mau condutor. Então, além disso, ele trabalha em altas temperaturas também. O que isso significa, Joyce? Bom, diferente de outros materiais, como por exemplo polímeros, eu consigo trabalhar com a cerâmica em temperaturas elevadas, porque o material ele tem um alto ponto de fusão. E além disso, os cerâmicos têm baixa reatividade com o meio. Você está se perguntando, mas o que seria uma baixa reatividade com o meio? Vamos usar novamente nosso exemplo do clipe e da caneca. Esse clipe e a caneca de cerâmica. Vamos dizer que eu levei o clipe e a caneca de cerâmica para um ambiente salino. Vamos dizer, à beira do mar, na beira da praia. Rapidamente, o clipe ele irá enferrujar, vai oxidar, correto? O mesmo já não irá acontecer com a caneca. Então, geralmente, eles dizem que as cerâmicas são materiais inertes, por não ocorrerem isso. Então, reformulando, né? Então, resumindo, as características das cerâmicas sempre serão que elas são materiais rígidos, resistentes, frágeis, que significa que não suportam muita deformação, né? Ductibilidade baixa, e inerte. Agora,
Por que acontece isso, né? Porque os materiais cerâmicos, né, em geral, eles têm uma ligação iônica acontecendo dentro dessa estrutura. A força da ligação iônica ela é muito alta. Por isso que temos materiais rígidos, resistentes e frágeis. Uma outra característica também bastante importante da cerâmica, no qual o elétron dentro dessa estrutura cerâmica, eles não estão livres como nos metais. Lembra que eu expliquei lá na outra aula que os metais eles estão livres na sua eletrosfera e tal? Então, isso não acontece com a estrutura atômica da cerâmica. Então, eles estão presos na estrutura, eles estão presos aos átomos, entendeu? Com isso, as cerâmicas, o que acaba ocorrendo? Ela acaba não sendo um bom condutor de eletricidade e temperatura, como acaba ocorrendo com os metais, eles sendo bons condutores. Com isso, gente, eu mostro para vocês minha referência que eu uso, que é o Callister, e agradeço vocês por terem assistido a aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode enviar uma mensagem que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? E muito obrigada. Bons estudos!